com a preciosa paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade que o seu Santo Espírito me permite de conhecer a cidade de Mauá. Nós estamos passando por São Paulo, cheguei segunda-feira, dia 11. Como o pastor Rogério bem falou, somos ali do Ceará. Sou membro e pastor do Ministério Canaã, sob a liderança do pastor Gessé Góes, e estamos fazendo a obra do Senhor com muita diligência e fidelidade. De vez por outra, eu venho a São Paulo, às vezes recebo um convite de um amigo e acabo postergando o meu retorno, ficando pelo estado para atender outros companheiros. Comuniquei ao pastor Rogério, pedindo permissão para estar aqui no estado, e ele me franqueou o honroso convite de trazer uma palavra a vocês. Eu, de fato, estou muito feliz e muito honrado em participar deste momento tão importante para esse ministério. Eu já tinha ouvido falar sobre a missão de fé, acompanho vocês nas redes sociais, acompanho o pastor Rogério. O pastor Rogério já fez uma live conosco de um projeto que nós temos, que é a live com líderes, onde nesta live o Senhor, pela misericórdia de Deus, nos deu a honra de dialogarmos e conversarmos com grandes homens de Deus, dentre os quais pastor Gesiel Gomes, Elenay Cabral, Douglas Batista. E aí coloquei neste compêndio de homens de Deus, o pastor Rogério e o pastor Carlos Roberto, que de Cubatão estará em instantes conosco. E surgiu a partir dali uma amizade fidedigna, da minha parte e de sua parte. Acabou que o pastor Rogério esteve conosco na nossa convenção, na nossa escola bíblica ano passado. Quase vocês perdiam ele, porque os nossos pastores e os nossos obreiros gostaram muito do pastor Rogério. Então percebi alguns ali segurando o paletó para ele não ir embora. E quase vocês perdiam o pastor Rogério. E aí, como Deus permitiu estar hoje aqui com vocês, possa ser que eu leve ele para o Ceará. O que é que vocês acham? A proposta é boa? Lá ele vai comer, aqui eu acho que não tem, né? Mas lá o pastor Rogério vai comer panelada, sarrabulho, buchada de bode e rapadura preta. A pastora vai com o pastor Rogério? Essa é a mulher de Deus. Se o pastor for, eu vou. Mas, meus irmãos, eu estou feliz e muito agradecido. O pastor não estava na programação de eu ministrar para vocês. Eu estava comentando com o Igor e com o presbítero Diego, se não me falha a memória, que eu cheguei segunda-feira muito bem, muito bem. Já faziam, acredito que uns 8 meses que eu não gripava. E aí eu cheguei na segunda-feira em São Paulo, e vocês sabem que aqui em São Paulo, às vezes em um dia, você usufrui das 4 estações do ano. E eu tive o desprazer de sofrer este impacto biológico e gripei. Então, estou pregando gripado desde terça-feira. Eu preguei gripado terça, quarta, quinta-feira, ontem, ministro hoje, prego amanhã, e vou ficar ministrando até o dia 24, aqui em São Paulo. Chego na terça, dia 25, já para pregar no nosso culto de gratidão. Sou pastor de uma igreja ali, em Fortaleza. Então, a nossa vida
é dedicada integralmente à obra do Senhor. Então, eu peço desculpa aos irmãos por estar com a voz meio que embargada, mas vamos entregar algo da parte de Deus para os irmãos. Nós estamos trabalhando, queridos, 2 Timóteo 2:15. Então vamos ao texto. Vamos ao texto. Eu vou trazer uma palavra rápida. Eu cheguei já ouvindo o pastor Rogério. O pastor Rogério trouxe uma palavra na parte que eu recebi, muito proveitosa. Pastor Rogério tem uma linha de pensamento semelhante à nossa do Ministério Canaã, de forma que pastor Gessé se identificou muito com o vosso pastor, e eu estou feliz porque, apesar de estarmos vivendo um evangelho superficial no Brasil, e esta superficialidade está relacionada em partes à tecnologia. A tecnologia gerou esta letargia e descaracterização da igreja. Existem, com respeito, eu falo isso, com muito respeito, tenho muitos amigos de igrejas de paredes pretas. Mas eu tenho o meu pensamento de que uma igreja precisa ter as paredes brancas. Porque a cor não representa absolutamente nada. A cor não representa absolutamente nada. Mas a característica real da igreja é dentro deste parâmetro estético. E há uma intenção, à luz da psicologia, quando você se enclausura em uma obscuridade, a psicologia diz que você está querendo ocultar alguma coisa feia. A partir do momento em que as luzes da igreja se apagam e fica, eu repito, digo isso com respeito, tenho alguns amigos com igrejas nesse padrão, e fica a luz apenas focada no pastor e todo o plenário apagado, isto fica subentendido que a igreja deixou de ser igreja a partir dali e passou a ser um clube social, um cinema, porque a igreja é olho no olho, a igreja é comunhão, a igreja é uma irmandade, nós somos irmãos, nós precisamos sentir as dores do outro. Então eu louvo a Deus porque o Senhor, apesar desta realidade, o Senhor tem levantado em todo o Brasil igrejas saudáveis, que ainda mantêm os princípios da palavra de Deus. Aí você diz, pastor, e a estética diz alguma coisa? Sim. Eu até digo para você que a estética diz tudo. Diz tudo. Se eu tivesse chegado aqui de bermuda, o pastor não iria me receber. E o testemunho, ele fala mais do que as palavras. O obreiro aprovado, eu ainda não li o texto, mas deixa eu só pontuar isso. Ele precisa ser reconhecido esteticamente. Se ele não é reconhecido esteticamente, ele feriu o cartão postal do sacerdócio. O cartão postal do sacerdócio é a estética. Amém, queridos? Então, parabéns a vocês, parabéns pela igreja linda. Eu sou muito observador, sou pregador e pastor. Hoje eu estou na linha de pastor.
tenho uma veia evangelística, sou pregador também, mas eu tenho uma veia pastoral. E o pastor, quando ele chega numa igreja, ele olha o banheiro, ele olha o chão, isso é o pastor. Ele olha a cozinha, e aqui, se eu pudesse pentear meu cabelo no chão, meu Deus, que coisa linda, irmãos, olha aí, tudo limpinho, tudo limpinho. Parabéns ao pastor Rogério. Antes de ministrar, que vai ser uma ministração rápida, com a autorização do pastor, eu queria falar para os irmãos de um projeto que nós temos há mais de 10 anos no estado do Ceará. Todos os meses eu tenho um grande desafio, meu ministério pessoal, não é ministério Canaã, ministério pessoal, pastor João Marcos. 100 famílias que são assistidas pelo meu ministério. Todos os meses é um desafio. Eu já pensei em desistir e disse para mim, eu acho que eu vou parar com isso. Mas aí eu vejo as vidas sofrendo, precisando de amparo. Às vezes nós internamos muitos, já internei muita gente que estavam no submundo das drogas, já tirei gente da rua no dia que fomos evangelizar. No dia que fomos evangelizar. E Deus disse assim, tira esse casal da rua. E eu disse, eu vou pôr aonde? Aí Deus disse para mim, que Deus fala assim comigo, se vire. E foi uma revolução. Acabou que aquele casal foi reintegrado à sociedade, trabalharam, estudaram, casaram, estão servindo a Deus até hoje. Então é um projeto chamado SOS Vidas, é um projeto que depende dos recursos dos irmãos. Boa parte da oferta que eu recebo, onde eu ministro, é canalizado a esse projeto, por permissão do pastor. Está aí a foto, ó, a gente faz esse trabalho. Tem mais alguma foto aí ou não? Aí é a equipe, né? Então, os irmãos que puderem nos ajudar, nós trouxemos 20 livros ali atrás. Onde que estão os 20 livros? Lá embaixo. Os irmãos passem lá e adquiram no valor de R$50, ok? E se os irmãos puderem comprarem todos, eu ficarei muito grato. Amém? Todo esse recurso será canalizado ao nosso projeto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quem achou, diga amém. Está escrito, procura apresentar aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Todos digam amém. À guisa de introdução, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta antes da sua decapitação. É a carta que antecede a morte de Paulo. Paulo está escrevendo para Timóteo que sua família, seu pai, sua mãe e sua avó foram alvos do ministério de Paulo. Ao escrever esta segunda carta a Timóteo, Paulo está lapidando Timóteo como um pastor para o enfrentamento dos nós que ele deveria desatar no desenrolar do seu ministério sacerdotal. O que Paulo está tratando nesta carta nada mais é do que uma estabilização espiritual, moral e ministerial. Quando falo sobre estabilização, é de fato isso que você entendeu.
estabilizar o ministério. Estabilizar o ministério de alguém é mostrar tanto os pontos negativos quanto os positivos. Nesta era tecnológica da imagem, todos querem ser pastor. E diga-se de passagem, há uns que sobem o primeiro degrau e a internet já lhes impulsionam aí ao 10º degrau, a serem reconhecidos na sociedade como homens de Deus. Isto se assemelha àquilo que difere um medicamento do outro. Se eu vou numa farmácia e não tem um medicamento que foi me receituado pelo médico, eu pergunto, tem um genérico? Sim ou não? Sim ou não? E o farmacêutico vai responder, tem. Não faz o mesmo efeito, mas é genérico. Tem o obreiro que antes de ser aprovado, ele foi, fala para mim, provado. Então o rito que eu conheci, que eu conheço, que o pastor Rogério se submeteu falando agora do seu chamado. Quem vem assumir esse trabalho? Só tinha 2 crentes. E o pastor levantou as mãos para assumir um trabalho com 2 crentes. Ouvi ali alguma coisa do pastor Rogério falando que eram 2 problemáticos, não é? Só tinha um? Graças a Deus, mano. Aí você imagina você assumir um trabalho com uma pedra de tropeço. Pastor Emiliano Ferreira da Costa já dizia que quando você chegar numa igreja, o primeiro a lhe receber com flores vai ser o primeiro a lhe chutar com espinhos. E ser obreiro aprovado é ter esta consciência, repita após mim, consciência. Posso andar aqui um pouquinho, pastor? Consciência, repita, consciência. Agora verbalize para mim, conceitue a palavra consciência. Tribunal secreto da alma, que ora me acusa e ora me defende, de acordo com as minhas ações. Então existe um tribunal dentro de nós, a consciência. Esta consciência vai fazer eu dormir bem ou não. Porque ela vai me policiar, estou falando para obreiro, ela vai me policiar em todos os sentidos. Se eu fui chamado por Deus, e aqui é que está o detalhe, porque com a efusão das igrejas neopentecostais, hoje muita gente está se chamando, se ungindo. Lá no Ceará tem um cidadão que saiu da cadeia, depois de uma vida no submundo das drogas, totalmente desequilibrado, é apóstolo. E a igreja é cheia. Você pergunta, pastor, por que as igrejas... Eu estou fazendo um laboratório quanto a isso. Por que o povo gosta de histeria? Tem uma pessoa na Bíblia para você perguntar. Moisés precisa se ausentar um pouquinho. Ele não tinha uma boa dicção. Ele era gago. Mas quem chamou o gago foi Deus. É melhor ser gago sendo chamado por Deus do que falar fluentemente bem, sendo instrumento de Satanás. O gago precisa sair, e aí
Quem é que assume ali o arraial por alguns minutos? Podem me dizer quem é que assume o arraial por alguns minutos? O que é que Arão faz? Ele puxa o ouro do povo, constrói um bezerro, e o povo passa a adorar o bezerro e rejeitar Deus e o seu líder. Quando Moisés retorna, a confusão está grande no arraial, porque houve uma inversão de valores, e esta inversão de valores, no Brasil, vamos falar do Brasil, América do Sul, país místico, o misticismo está presente dentro das nossas igrejas. Se você anuncia num culto, hoje vai ser a queda do gigante, vem gente de todo canto para ver o gigante caindo. Sim ou não? Vamos entregar hoje o sabonete ungido. Vem gente de todo canto receber o sabonete. Mas se você diz, venha para o culto da palavra, o povo não vem. Venha para o culto da oração, o povo não vem. O povo quer histeria, quer movimento, quer emocionalismo, quer antropocentrismo, quer misticismo. Mas a igreja não pode fugir do seu padrão. Pastor Antônio Gilberto disse que o navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, os seus pés estão aqui na terra. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem um dia a dia, mas a nossa mente deva estar no céu. Paulo está dizendo, procura apresentar, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A priori ele está dizendo, procura apresentar-te. Interessante isso, porque quando Paulo fala sobre apresentação, ele não está falando sobre visibilidade. Eu sou um obreiro aprovado, eu tenho 1 milhão de seguidores. Você não é obreiro aprovado. Eu tenho um grande engajamento nas minhas redes sociais. Você não entendeu nada de evangelho. Eu tenho uma agenda concorrida. Você não entendeu nada de evangelho. Eu até te digo que quem tem uma agenda muito cheia não tem o que passar. Nós preferimos ouvir o padrasto do que o pai. O padrasto, ele trabalha sob a égide do sim. O pai trabalha sobre a égide do não. E se você observar Deus colocando sob a responsabilidade de Moisés no Monte Sinai as leis, você vai observar que nas leis Deus está dizendo não, 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 não. O verdadeiro pastor, ele é chato, o verdadeiro pastor é chato. O verdadeiro obreiro, ele é chato. Muita gente não vai gostar dele, mas esse é o verdadeiro pastor. Porque ele diz não. Você sabe o conceito, a importância, o significado, a significância da palavra não, quando você diz assim para alguém, não. Você sabe o que é que isto pode gerar? Quando você olha para o seu filho, e ele desejoso e de forma impensada, insensível, porque atirar com a pólvora alheia é fácil, sim ou não? E aí quando você pede algo ao seu pai, você não sabe as dores que ele está sentindo para manter a casa. Mas aí às vezes o pai, irracionalmente, infantilmente, imaturamente, vai
se deteriorar para dizer sim. Está errado. Pastor, mas o senhor está fazendo apologia a uma criação rígida? Sim, estou fazendo apologia a uma criação rígida para você não perder o seu filho. Porque no dia que você permitir ele criar asas sob a égide do sim, 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 no dia que o mundo, a sociedade, disser não para esse garoto, ele vai cometer o suicídio, ele vai entrar em depressão, ele vai ter uma vida totalmente esfacelada. Crescer sobre a égide do não é ser maduro, é ter paciência, é saber esperar, é saber entrar, é saber sair, é saber se posicionar, é ter prudência, é entender que a vida é cíclica. Uma hora eu estou em cima, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite. Que a roda gigante, ela não para de girar. Daqui a pouco você vai estar no térreo. E se você tiver se comportado bem lá em cima, quando você estiver no térreo, você vai estar tranquilo. Alguém chegou para mim e disse: pastor, o que é prosperidade? Eu disse: leia a Bíblia. Pare de me perguntar coisas relacionadas à Bíblia, se tem na Bíblia, está escrito. Desculpe. Mas o que é? O que Paulo disse para a igreja em Filipos. Porque Paulo não escreveu para os filipenses, Paulo não escreveu para os coríntios, Paulo não escreveu para os romanos, Paulo não escreveu para os gálatas, Paulo escreveu para a igreja que estava nestas regiões. Eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Olha o equilíbrio desse homem. Tanto você está humilhado, quanto você está exaltado, tanto você está na fartura, quanto você está na escassez. Tanto sei perder, quanto ganhar. Se eu sou um obreiro sólido, estável, maduro, equilibrado, eu convivo com as frustrações. Não deu certo. Amém. Deu certo. Não fique soberbo se deu certo. Se deu certo, diga assim: Senhor, eu não sou merecedor. Se está pregando bem, vigia. Se canta bem, vigia. Se administra bem, vigia. Se a igreja cresceu da noite para o dia, não seja um problema para o pastor. A igreja cresceu da noite para o dia, e se há algo dentro de nós, obreiros, que luta contra nós, é uma palavrinha de 3 letras. Olha para mim. Que a criança, quando nasce, nós, quando nascemos, a gente já vem com esse troço dentro da gente, chamado ego. Eu já vi foto de criança, de bebê, pastora, que já nasceu com um beicinho. Mas rapaz, acabou de nascer, já com um beicinho. Tem nem tamanho de gente, já está querendo mandar na mãe e no pai. Agostinho de Hipona disse: eu tenho mais medo de mim do que todos os papas e cardeais. Porque o que está dentro de mim, na minha subjetividade, é um vulcão em erupção. Se eu não tiver a consciência, a humildade de entender que eu não sou sem Ele, eu não faço sem Ele, eu não posso sem Ele, eu não realizo sem Ele. Tudo é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz. A obra é dEle, a palavra é dEle, tudo vem dEle. Eu estou debaixo da sombra da sua graça, favor imerecido. Ele diz: procura apresentar-te. Como é que você está se apresentando? Com opulência? Com arrogância? Com soberba? Porque o trabalho explodiu. O
Então, se explodiu, não é bom. A gente não tem esse hábito. Pastor, eu conheci um pregador, a gente tem isso. Pastor Rogério, traz esse pregador, o homem. Aí lá no Ceará, quando a pessoa assim é tocha, sabe o que eles dizem lá? O homem prega feito cão. É Satanás. É o demônio. Se prega feito cão, é o demônio. Um chegou para mim e disse: pastor João Marcos, fale para o pastor Gessé para trazer o pregador fulano de tal. O homem é tocha, pentecostal, fogo puro. E eu observando, eu tenho 40 anos, pareço ser um garoto, mas eu sou a 4ª geração de pastores em minha família. Meu bisavô foi o pioneiro no evangelho do estado do Ceará. Eu fui criado com não. Não, 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 não. Desculpa que eu vou falar, pastor, a palavra que eu vou. O senhor é um homem muito culto, muito ético. Deixa eu usar essa palavra. Eu sou cearense. Cearense é bagaceira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Recebi um convite. Sou homem casado, pai de uma criança, de uma filha. Respondo pelos meus atos. Sou adulto. Recebi um convite para pregar no interior. Pastor amigo meu, pode vir, pastor, vou. Eu vou lhe ajudar. E eu estava precisando, estava doido por um convite. Quando eu recebi, eu disse: glória a Deus, estou precisando. O senhor vai pregar sexta, sábado, domingo, amém. Nunca cobrei para pregar. Deus nunca deixou de me abençoar. Peguei a esposa, ela me levou à rodoviária, levei uma caixa de livros. Os irmãos, eu já falei sobre o projeto. Quando estava, o motorista colocou a caixa lá, e eu peguei aqui no corrimão do ônibus e botei o pé no ônibus para subir. Aí o celular tocou. Aí eu parei, olhei, pai, pastor Gessé. Aí antes de eu subir, eu atendi o pastor, o meu pastor e meu pai. Senhor, está onde? Aí em 3 segundos passou na minha mente: meu Deus, e se ele disser não vá? 3 segundos. Ele disse: está onde? Foi em 3 segundos. Aí eu disse: eu estou na rodoviária. A minha voz ficou mais fina, não ficou assim não. Na rodoviária. Está indo para onde? Para Russas. Quem foi que mandou? Eu disse: ninguém. Pois volte. Você voltava? E aí, você voltava? Você diria: quê? Eu voltei. Sabe o que eu fiz? Sim, senhor. Eu já tinha uma missão para você na igreja. E vá direto para lá. Eu sou um homem casado, mas eu sou submisso à autoridade espiritual. Se eu não obedeço ao meu pastor, quebrei com Deus. Foi rompido, irmão. Liguei para a esposa feliz, ficou com o carro, deixei ela com um dinheirinho, estava soltando fogos. Aí eu liguei e disse: minha filha, que foi, meu filho? Meu filho não já entrou no ônibus, não? Eu disse: não, o pastor mandou voltar. E a minha esposa, graças a Deus, é crente, porque se não fosse, o que tem de esposa de obreiro prejudicando os obreiros, matando o ministério dos obreiros, fazendo a cabeça do obreiro contra o pastor. Meu Deus. Ela disse: quem foi que pediu para você voltar? Eu disse: o pastor, papai. Volte. Ué? Chego já aí. Eu disse: ô mulher crente. Graças a Deus. Porque se ela dissesse assim: como é que pode? Que homem nojento. E aí, no mínimo,
você ia ficar azedo como pastor. Sim ou não? No mínimo. Estou a mulher lá em casa. Ai, Jesus. Semana passada um ligou para mim. Eu sou secretário do ministério. Tem muita bomba que eu vou desativando para não cair no colo da presidência. E um ligou para mim e disse: pastor, quero entregar a igreja. Eu disse: o que foi que houve? A esposa. Eu digo: oh, Jesus, misericórdia. E o que é? Ela ficou chateada porque eu tirei ela do departamento de mulheres. Eu digo: está certo. E tu acha que eu falei alguma coisa? Eu não disse nada. Mas o obreiro aprovado, ele precisa se apresentar com diligência. Porque a diligência é o combustível da aprovação. O que é a diligência? Faz assim para mim, ó. Faz assim todo mundo. Assim, ó, vocês estão vendo? Qual é a letra que aparece aqui? Qual é a letra que aparece? C. Olha para o irmão e diz para ele: na sua trajetória, precisa existir 3 Cs. Bora lá? Tem 6 minutos. Começar. Muita gente começa, não é? Às vezes a gente vê assim, o cabra começa, rapaz, esse cabra é bom. Mas ele não continua. Ele só começa. Você pode começar uma empresa, pode ou não pode? Você pode casar, sim ou não? Você pode começar a pregar, sim ou não? Pode. A questão não é começar. O pontapé inicial, todo mundo dá. A questão é a manutenção. E a manutenção está correlata ao continuar. E o terceiro C, concluir. Davi começou bem, teve um acidente de percurso, mas terminou bem. Então, o acidente de percurso de Davi não comprometeu o seu fim, mas deixou marcas. E para eu não ser marcado, eu preciso ter diligência. A diligência é o combustível da aprovação. Obreiros não nascem prontos. Eles são formados em secreto. Procura apresentar-te. E aí ele diz: aprovado. Isto fala de pureza de caráter. Esta aprovação está relacionada ao teste. Na minha época era assim. Ainda é hoje, teste. Pastor testando. O que é que está escrito, irmão, em João 3,16? Eu fiz essa pergunta na escola bíblica, faz tempo, faz alguns anos, e um obreiro, um presbítero respondeu: o salário do pecado é a morte. Eu digo: Jesus tem misericórdia. O pastor colocou a mão na cabeça com vergonha, e eu disse: meu Deus, o pré-requisito básico para eu ser um obreiro e falar, isso aqui é uma arma, o microfone é arma, é responsabilidade, tem que ter conteúdo, tem que ter cultura, tem que ter conhecimento, tem que saber repassar. Eu preciso ser testado nas tentações, nas pressões, nas rejeições, nas injustiças, porque o ministério é destruído quando o caráter é negligenciado. Diga bem forte: o testemunho fala mais alto do que as palavras. Procura apresentar-te aprovado. 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 Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isto fala de competência. Ele é frutífero, diligente, eficaz, não é preguiçoso e não é improvisado. Ele não improvisa, ele faz o que há para fazer. Ele tem convicção. E Paulo termina dizendo que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Ele corta corretamente. Ele prega sem distorcer, sem aplicar ideologia. Tem uma praga na igreja evangélica brasileira de ideologias, que eu respeito, tenho amigos também,
Mas para com essa bobagem. Eu sou pré, eu sou pós, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Que é isso, rapaz? Paulo diz lá em Coríntios, para a igreja de Corinto, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Tudo está canalizado a Cristo. Pare de modismo. Que maneja bem a palavra da verdade. E este manejar bem, para terminar, a palavra da verdade, significa estar em dia com o altar. Está em dia com a comunhão com o Senhor. Está em dia com Deus é você fazer o seu devocional diário. Você olha para obreiros, vou terminar agora para cumprir o horário que me foi oportunado, mas você olha para obreiros que você sente na fisionomia que ele não busca a Deus. Ele é irritado. O obreiro chamado por Deus, aprovado, que anda com Deus, ele se parece com Jesus. Aprendei de mim porque sou, aprendei de mim porque sou, e humilde de onde? De onde? Subjetividade. Aprendei de mim. Olhai para Jesus. Paulo diz, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de... A sua referência é Jesus, irmão. Jesus entra na casa de Pedro, os religiosos estão à mesa, sim ou não? Eles honram Jesus? Não. Eles prestam ósculo a Jesus? Não. Eles consideram Jesus? Não. Estava falando para os irmãos no carro sobre essa passagem. Aí entra quem? Em seguida? Uma prostituta. O que a prostituta faz? Faz o que os religiosos não fizeram. A prostituta honra Jesus, presta ósculo a Jesus, considera Jesus, quer dar-se aos seus pés. E os religiosos começam a incriminar, diga quem? Jesus. Por dar atenção à prostituta. A religião faz isso. Só que Jesus é diferente da religião. Enquanto a religião está olhando para a doença do doente, Jesus olha para o doente da doença. Por trás da doença tem um ser humano. Jesus outorga àquela prostituta a dignidade, a salvação, a mudança, a transformação. O obreiro aprovado, ele não pode focar no histórico de ninguém. Terminar dizendo algo para vocês. Há alguns anos, o pastor Gessé estava no culto da Vitória e no final da pregação, uma multidão vem ao altar para receber a oração. O pastor Rogério conhece lá o nosso templo, é um templo grande, o púlpito é muito alto e às vezes a gente fica olhando assim para as pessoas dessa forma. E numa quarta-feira, o pastor Gessé olhou e viu uma mulher diferente, se escondendo. Olhou assim para o pescoço da mulher e viu um gogó. Mulher não tem isso? Aí o pastor Gessé disse, que mulher diferente. Era um homem, um homossexual, dentro da igreja. Você vai fechar a porta? Você vai dizer, não entre aqui. Se Jesus disse, vinde como estais. Deus usou o pastor Gessé, se dirigiu àquele cidadão e disse, qual é seu nome? E ele chorando, falou seu nome. E naquele dia disse, eu quero aceitar Jesus. O obreiro aprovado, o homem de Deus, não faz distinção. Não preconceitua o pecador. Às vezes você está perdendo a oportunidade
de ganhar uma família inteira para Jesus. Curve sua cabeça, Deus eterno. Está aí a porção de tua palavra distribuída a estes atalaias. Apresento este ministério, missão de fé. Tu sabes, ó Deus, o que o vosso pastor Rogério, tu sabes. Tu sabes as dores, as dificuldades. Tu sabes, ó Deus, de onde o Senhor lhe tirou. Tu sabes que ele é um milagre. Pastor Rogério não era para estar entre nós. Mas naquele dia em que a morte veio lhe visitar, o Senhor disse: não, ainda tem muito a fazer. E o Senhor me trouxe do Ceará para dizer a este povo, nesta manhã, as tendas serão alargadas. Inicia-se a partir desta AGO, 25ª AGO, da missão de fé, uma virada de página. O Senhor vai e já está impactando o chamado ministério, os dons. Todas as vidas desta cidade vão canalizar para esta igreja. Um avivamento grande, o Senhor me diz que vai acontecer. O Senhor me diz que eu vou retornar aqui e constatar com os meus olhos algo extraordinário, sobrenatural. O Senhor diz que vai usar cada um dos irmãos. Ó Deus, abençoa o teu povo, os teus filhos. Nós fechamos esta participação, profetizando e declarando a vitória desta igreja e deste ministério, no nome de Jesus. Todos digam amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado.